Olá, eu sou Adriana Croce, terapeuta e mentora de líderes, e você está ouvindo o podcast Soberania Interior. Seja muito bem-vindo ao episódio de hoje. A prisão invisível. Você está preso e não percebeu. Já observou quantas vezes vivemos situações diferentes, mas parecem que o fato é o mesmo? Situações que se repetem, pessoas que chegam e trazem desconforto, ciclos que parecem voltar, mesmo quando você acha que já superou. E em muitos momentos a sensação é: por que isso continua acontecendo comigo? Mas talvez essa não seja a pergunta mais honesta. Uma pergunta que muda a perspectiva seria: o que ainda não foi compreendido e por isso continua se repetindo? Jung dizia: aquilo que não se torna consciente retorna à nossa vida como destino. E isso muda tudo. Afinal, será que tudo que te desafia está contra você? Será que tudo que te fere veio apenas para te derrubar? E se todas as experiências vieram para te movimentar? Fique por aqui para eu te mostrar como isso se conecta com a liberação. Porque liberação não é sair da vida, é deixar de estar aprisionado dentro dela. Pense na sua vida como um tecido, não um caminho linear, um tecido feito de relações, experiências, escolhas, emoções, um emaranhado. E dentro desse emaranhado, pessoas aparecem. Algumas acolhem, outras desafiam e outras, sinceramente, machucam. E aqui está um ponto difícil, mas necessário. Nem sempre essas pessoas chegam para te fazer bem, mas muitas vezes chegam para te ensinar. E eu não estou aqui justificando o erro do outro. O erro não é justificável, mas ele fala sobre o outro. E a experiência que você vive com isso fala sobre você. Porque toda experiência provoca algo interno que precisa ser visto. Essas relações tocam suas sombras não integradas, suas projeções inconscientes, seus medos ainda não elaborados. Freud já mostrava que conteúdos reprimidos continuam atuando, mesmo fora da consciência. Gabor Maté traz um reforço, dizendo que muitos dos nossos comportamentos são respostas adaptativas a dores antigas. E eu gosto muito também do que diz Bessel, que mostra que o corpo guarda essas marcas, reagindo antes mesmo da razão. Ou seja, muitas vezes o que dói hoje não é apenas o presente, é algo que ainda não foi elaborado dentro de você. A vida não é organizada para te agradar, ela é organizada para te desenvolver. E como que isso funciona? Quando você tem recursos internos, emocionais, mentais, consciência, o movimento natural da vida não é te manter na dor, é te empurrar para a superação. Mas existe um desvio comum. Em vez de avançar, a gente reclama. Em vez de agir, a gente repete. E em vez de crescer, a gente se mantém no desconforto conhecido. E aqui entra algo importante. O problema não é para ser alimentado, o problema é para ser resolvido. Mas cuidado, isso não significa ignorar a dor, não significa endurecer, tampouco significa virar alguém frio. Significa sim não transformar a dor em identidade. Porque quando a dor vira identidade, ela deixa de ser uma experiência e passa a ser quem você acredita que é. Isso gera um ponto muito delicado: autocompaixão. A autocompaixão em excesso pode virar comodismo, quando a pessoa usa a própria dor como justificativa para não agir, para não se reorganizar, para não crescer.
Ela não está se cuidando, ela está se mantendo. Agora, a autocompaixão saudável acolhe e levanta. Você já parou para pensar? E se não existissem desafios? Será que você cresceria? Não, você estagnaria na base do seu desenvolvimento. Porque a vida pede o contraditório. Sem frustração, não há maturidade. Sem o desconforto, não há expansão. Sem conflito, não há consciência. Uma vida sem desafios não seria uma vida leve. Seria uma vida estagnada, vazia, incapaz de sustentar qualquer responsabilidade real. E aqui está uma condição que muda tudo. Você não precisa gostar do que vive, mas precisa decidir o que faz com isso. Porque a experiência não define quem você é, mas a forma como você responde a ela revela o seu nível de consciência. E enquanto você permanece apenas reagindo, você continua preso. Mas quando você se pergunta, o que isso está me pedindo? Algo muda. Você sai da reação e entra na consciência. E é aqui que começa a liberação. Porque, como Jung nos lembra, o que não é consciente se repete. E a consciência é o caminho da libertação interior. Então, a liberação não é sobre mudar o que acontece fora. É sobre deixar de ser governado pelaquilo que ainda não foi compreendido dentro. Lembre-se, soberania interior não é evitar os desafios da vida, é não permanecer aprisionado naquilo que você pode compreender e transformar. Agora eu te deixo refletindo sobre o que tem se repetido na sua vida há muitos anos. E você pode fazer a pergunta: o que isso está me pedindo? E aí então, agir e não mais reagir. Se você ainda não segue esse canal, eu te convido a assinar e clicar no sininho para receber as notificações quando uma nova postagem chegar por aqui. E claro, eu te peço para compartilhar. Quando você compartilha, você distribui a ajuda, o conhecimento. E assim, mais pessoas ao seu redor se transformam junto com você. Um apoiando o outro. Essa é a melhor forma de caminhar pela vida, tendo alguém do seu lado. E se você gostou, deixa aí a sua curtida, que a gente vai se ver no próximo episódio. Até lá!